pandemia. Vamos falar agora sobre uns aspectos mais técnicos. Eu esqueci de comentar no começo do programa, mas deixa eu avisar a todos vocês que no final do programa a gente tem Luiz Anin, jornalista cultural, crítico de cinema. A gente vai ter aqui no nosso espaço das Sextas de Cultura, falar sobre as estreias no cinema. A gente tem esse oásis aqui na sexta-feira, que a gente esquece um pouquinho a pandemia. Esquece não, porque o Zanin sempre costura muito bem. A gente fala sobre a realidade brasileira junto com o cinema, mas a gente consegue esquecer um pouquinho, às vezes, de tudo isso que a gente está passando. Então tem Luiz Zanin no final do programa, tá bom? A gente já deve estar acompanhando a gente. Vamos lá, eu quero chamar agora para a nossa conversa o Gessen Orellana, que é epidemiologista da Fiocruz, na Amazônia. Oi, Gessen, um prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Tudo certo por aí? Oi, Thalita, boa tarde a você e a todos os ouvintes do programa. E realmente ouvir a fala do Fernando é bastante pesada, né, sobre a questão do desalento. E eu, na verdade, acrescentaria algo mais, né, o desalento pelo trabalho, né, 6 milhões de habitantes aproximadamente. E as outras dezenas de milhões de desalentados que nós temos com as vítimas que foram perdidas pela Covid-19, né? É um número muito maior esse. Sim, é desolador. E eu conversava com você um pouquinho antes agora aqui do programa, você falava sobre como para vocês, do campo da pesquisa, da saúde, isso é até mais cruel, né? Porque vocês têm consciência do buraco que a gente está enfiado nesse momento. Exatamente, para nós tem sido muito frustrante, né? Ontem mesmo eu participei de um evento, né, promovido pela Rede Covida, né, com especialistas de outras regiões do Brasil, né, da região Sudeste, da região Nordeste, e a narrativa era a mesma, né? Todo mundo triste, todo mundo chocado com a situação e, o pior de tudo, né, com pouca esperança de dias melhores a partir de uma perspectiva atual, né? Com esse mesmo presidente da República, com esse mesmo ministro da Saúde, ineficaz. Aliás, estamos no terceiro ministro em menos de um ano de epidemia no Brasil, né? Então, isso por si só já é um indicador gravíssimo, né, dos erros estratégicos cometidos ao longo da epidemia, né? Como se você tivesse um time, né, que caiu da Série A para a Série B, está arrumando para a Série C, e você não troca o técnico, você não troca, não reforça o elenco, você não procura problemas na gestão. E, enfim, para a gente é muito difícil por isso, porque nós entendemos a gravidade da epidemia, o perigo que é para a humanidade, inclusive, nós administrarmos mal a epidemia como administramos em Manaus e brindamos no sentido negativo, na verdade, a humanidade com essa variante P1 aí, inclusive descoberta, né, pelo Ministério da Saúde do Japão, quase 40 dias depois dela ter começado a circular no Brasil, né? Portanto, mostrando o fracasso completo da vigilância laboratorial, em especial da vigilância genômica no Brasil. E é por isso que a gente está nesse desalento também, nesse desalento técnico, esse desalento científico, porque nós realmente não conseguimos enxergar nada melhor com essa gestão, com esse presidente da República. Nós temos claro, cada vez mais claro, que se nós não afastarmos o presidente da República e o ministro incompetente da saúde dele, nós realmente vamos seguir simplesmente para o desconhecido. Nós não temos ideia do que vai acontecer, porque até o ano passado nós achávamos que a epidemia iria arrefecer em 2021, que nós teríamos dias melhores, mas na verdade o que nós temos visto é um cenário trágico, né, com semanas e semanas, com a média móvel de mortes acima de 1.000 e quebrando recorde de mortes diárias por Covid-19 no país durante a pandemia. Não dá para dissociar a crise sanitária de crise política. A gente só vai sair dessa situação saindo com esse governo. É como eu vejo também o que a gente vive hoje em dia. Não dá para dissociar essas crises. Agora, doutor Gessen, o boletim divulgado agora pela Fiocruz hoje apontou que o SUS está vivendo o momento mais crítico desde o início da pandemia. Ocupação de mais de 80% dos leitos de UTI em pelo menos 17 capitais de todas as regiões do país. Você comentou já sobre a falta de controle por parte do governo federal. E daí o que a gente vê são os estados agora adotando algumas medidas mais rígidas em relação à circulação, enfim.
mas a gente já está num ponto muito crítico. Isso vai funcionar? A gente não está adotando medidas tardiamente, elas não são muito leves, dadas as condições que estão sendo colocadas. Aqui em São Paulo, por exemplo, João Dória recebeu a recomendação do comitê ali científico de lockdown total, mas o que ele fez? Existe uma recomendação de lockdown entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Não é muito pouco, só isso? Bom, acho que, em princípio, não é lockdown, né? O conceito de lockdown, ele se aplica para situações que você classifica como bloqueio total, né? E durante dias, idealmente semanas, né? Então, isso que eles estão fazendo é qualquer coisa menos lockdown, né? Agora, você pensar na situação do Brasil hoje é lembrar dos erros estratégicos cometidos pelo governo federal no início da epidemia. Eu queria lembrar aqui todos os ouvintes do programa que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, né, no início da epidemia, ele fez várias afirmações, nas primeiras semanas de março, principalmente, dizendo que a testagem em massa, por exemplo, era desperdício de recurso público, né? O próprio ministro Mandetta, ainda enquanto ministro da Saúde, ele fez algumas recomendações controversas, por exemplo, em relação ao uso de máscara. Não esclareceu a utilidade das máscaras de pano, por exemplo, naquele momento crítico da epidemia. Correndo um pouco mais adiante, né? Nós não conseguimos fazer a descentralização da vigilância laboratorial até hoje no Brasil. Ela continua restrita em grandes metrópoles, né? Se você pega o exemplo mais dramático da experiência de Covid-19 no Brasil, que é o estado do Amazonas, você vai ver que hoje, um ano depois de descoberto o primeiro caso, notificado, melhor dizendo, o primeiro caso, nós não temos ainda leitos de UTI em nenhum dos 61 municípios do interior do estado. O Amazonas nunca fez testagem em massa. O Amazonas não consegue fazer RT-PCR, que é um dos poucos exames confiáveis para o diagnóstico de casos novos de Covid, em nenhum dos municípios do interior do Amazonas. Então, essa é uma realidade que, na verdade, se aplica para todo o Brasil, né? O que nós vimos em 2020 é uma repetição de enredo agora em 2021. Se você lembrar, você vai ver que lá em abril e maio nós tivemos o pico explosivo de mortalidade em Manaus, que horrorizou a humanidade, de passagem, né? Com aquelas covas coletivas, câmaras frigoríficas sendo instaladas do lado de fora de hospitais, corpos de pacientes falecidos empilhados ao lado de pacientes ainda agonizando dentro dos hospitais, centenas de mortes acontecendo em casa. E depois nós acompanhamos o agravamento da epidemia em dezenas de cidades. O cenário é exatamente o mesmo. Manaus puxa o caos, né? Puxa o trem da morte no Brasil e nos leva a uma situação ainda mais dramática do que em 2020, porque nós temos o agravante dessa nova variante da P1 e das outras novas variantes que são comprovadamente mais infecciosas do que as outras, né? Adicionando mais dramaticidade e fazendo a Fiocruz, né, mais uma vez, reconhecer, né, a gravidade da epidemia ao dizer que o Sistema Único de Saúde, nesse momento, encontra-se muito próximo do total colapso. Jessen, eu falava inclusive agora com o Leandro sobre um termo que você usou numa outra entrevista sua, que é o grupo de risco do bolsonarismo, né? Quando a gente fala de grupo de risco, existem todas as doenças que são tidas como comorbidade. Se você pega Covid, você tem mais chances, enfim, de ter sintomas mais agudos. E daí você fala sobre esse grupo de risco do bolsonarismo, que são essas pessoas que são negacionistas, que não usam medidas de proteção, de isolamento, e é claro que acabam pegando de uma forma mais fácil, acabam se contaminando de uma maneira mais fácil. Eu acho que pior do que isso, mais do que se contaminando, é promovendo a disseminação do novo coronavírus para pessoas, inclusive do seu convívio familiar, do seu círculo de amizade, do seu circuito de trabalho, né? Então,
são pessoas que, na verdade, elas são, na minha opinião, o pior de todos os fatores de risco. Nós temos escutado muitos relatos recentemente, nessa segunda onda, né, de que muitas pessoas jovens têm morrido precocemente, né, sem história de comorbidade, ou seja, sem diabetes, sem pressão alta, sem histórico de acidente vascular cerebral, câncer e tantas outras doenças consideradas como comorbidade. Mas, na verdade, boa parte dessas pessoas que estão morrendo agora, desses adultos jovens, digamos assim, né, das pessoas entre 25 e 50 anos, por exemplo, né, são pessoas, boa parte delas, negacionistas, né, que aderem à narrativa errática e criminosa, né, de você não usar máscara em público, de você promover aglomerações, né, de você negar a gravidade da epidemia. Portanto, esse, sem nenhuma dúvida, é o pior de todos os grupos de risco. Os negacionistas, os seguidores da narrativa do presidente Bolsonaro, né, que, infelizmente, acabam nos levando a esse caos que está muito perto do descontrole nacionalmente, né? O que nós temos visto pontualmente no Brasil é o descontrole em algumas cidades, como Manaus, né? A superlotação de leitos hospitalares em Porto Velho, e mais recentemente agora no Acre, né? Mas não tínhamos visto nada parecido até esse momento de forma tão simultânea, né? Porque nós temos uma catástrofe atrás da outra acontecendo em diferentes lugares, com o Acre sendo triplamente castigado, né? É bom lembrar que o Acre, nesse momento, está enfrentando uma tripla carga de problemas, né? O desastre ambiental, né, com as enchentes, uma epidemia de dengue, um inimigo conhecido nosso, e a implacável epidemia de Covid-19. Puxa vida, Já assim, dá para a gente falar em perspectivas? O que deve acontecer daqui para frente? Essas medidas são suficientes para brecar um pouco o número de mortes? Eu ouvi alguma coisa sobre pesquisadores dizendo que só em maio é capaz desse número de mortes começar a cair. Dá para a gente falar, tentar entender o que pode acontecer agora nos próximos meses? Olha, as próximas semanas que nós vamos ter no Brasil vão ser muito difíceis, né? Principalmente nos estados, né, nas grandes metrópoles, melhor dizendo, né, com aumento significativo das internações hospitalares e com ameaças de colapso da sua rede médico-hospitalar. Em São Paulo mesmo nós temos escutado vários relatos de diferentes hospitais da rede pública e privada que ou estão completamente lotados ou muito próximos dessa lotação. Então, seguindo o percurso, né, da história natural da doença, que é a infecção, adoecimento grave e morte, nós temos aí pelo menos mais umas 3 ou 4 semanas ainda dramáticas, e se nós não implementarmos medidas efetivas à contenção do vírus, nós vamos ter um prolongamento, certamente, desse drama por mais semanas, por mais meses, e nós realmente não sabemos onde vamos parar. Você já parou para pensar, por exemplo, que nós podemos, nessa agitação, digamos, nessa festa, nessa farra do vírus, ele não aproveitar essa janela de tempo aí de descontrole para aparecer uma nova mutação? É uma possibilidade possível. Isso aconteceu em Manaus. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na África do Sul e acontece, sempre vai acontecer com os vírus respiratórios, né? A questão toda nós estamos dispostos a continuar facilitando essas mutações ameaçadoras? Essa que é a grande questão. E volto a dizer mais uma vez, nós não temos expectativa positiva em relação ao controle da epidemia, nem com as medidas não farmacológicas, principalmente escutando do presidente da República que o uso de máscaras pode ser prejudicial à saúde pública, né? E, principalmente, se lembrarmos que o nosso processo de imunização, da imunização massiva da população, ele já está perdido em 2021. O próprio Ministério da Saúde já reconheceu que é impossível conseguir vacinar pelo menos 80% da população do Brasil ainda em 2021. E por que é impossível? Simplesmente porque nós erramos em 2020, nós não firmamos, nós não celebramos os contratos necessários em 2020, nós conduzimos uma política externa, uma política diplomática
desastrosa com o nosso principal fornecedor do famoso IFA, né, do ingrediente farmacêutico necessário, né, para fazer o envasamento e a produção de doses de vacina, como a da AstraZeneca Oxford, né, e de responsabilidade da Fiocruz, inclusive. Né? Então, é realmente muito preocupante a situação. Eu acabo de dar uma entrevista, inclusive, por uma emissora francesa, né, declarando, né, que nós já perdemos a luta contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. Não há a menor chance, embora estejamos em fevereiro de 2021, de virarmos o jogo. Basicamente por isso, porque nós falhamos nas medidas não farmacológicas, não há expectativa de implementação de medidas mais rígidas, né, para contenção da circulação viral e menos ainda de imunização em massa no curto prazo. Hoje, assim, o que a gente tem percebido é que pessoas que fazem um certo isolamento, que saem minimamente assim de casa, têm se contaminado, ou seja, há maior circulação do vírus realmente. E daí, nesse sentido, de falta de qualquer tipo de controle, de recomendação por parte do governo federal, o que individualmente a gente pode fazer para se precaver? Olha, individualmente, infelizmente, né, para nossa tristeza, é ficar recluso em casa, no trabalho, o máximo possível, mas isso é bom lembrar que nem sempre é possível, né? Se você parar para pensar na situação de milhões de brasileiros que vivem na informalidade, né, que dependem de trabalho autônomo, né? Essas pessoas não têm escolha, Thalita. É matar ou morrer, literalmente, né? Agora, as pessoas que têm condições, né, de fazer trabalho remoto, de se protegerem mais, usando máscaras, higienizando as mãos, tudo bem. Agora, e aquelas pessoas que vivem aglomeradas, por exemplo, nas favelas, em regiões onde você tem uma predominância de condições habitacionais e de moradia precárias, onde as pessoas sequer têm água para lavar a mão, onde as pessoas sequer têm condições de fazer o isolamento profilático de uma das pessoas em um domicílio com menos de 50 metros quadrados, onde moram 6, 7, 8 pessoas, às vezes é impossível. Então, enquanto o governo federal não reconhecer, os governos estaduais e municipais não reconhecerem a necessidade do auxílio emergencial, por exemplo, e de outras formas de compensar o trabalhador ou o desempregado, o desalentado, né, em relação à pandemia de Covid-19, nós vamos continuar afundados nessa desgraça nacional chamada descontrole da epidemia de Covid-19. Jessen Orellana, epidemiologista da Fiocruz, na Amazônia. Jessen, sou muito agradecida pela sua participação aqui, pelas informações que você traz, pela crítica super contundente que você faz. Agradeço demais a sua participação, viu? Volte mais vezes, a gente vai fazer novos convites para você estar aqui com a gente comentando, então, a pandemia, esse momento da pandemia. Obrigada, um abraço para você, uma boa tarde. Obrigado, Thalita, para você e para todos os ouvintes. Boa tarde.